Ok. Hoje o vídeo é sobre ETL e ELT, é uma parte do processo de coleta e armazenamento de dados, tá? Eu vou falar aqui sobre esses dois. Bem, eu vou começar a introdução aqui. Imagina que você trabalha numa empresa que coleta dados de diversas fontes, vendas em lojas físicas, interações em um site, dados de redes sociais, entre outros. Esses dados estão espalhados em diferentes formatos e muitas vezes contêm inconsistências. Para transformá-los em informação confiável é necessário um processo sistemático que extraia, prepare e organize esses dados, e nesse contexto que entra ETL e ELT. Então, o ETL e o ELT são processos de coleta, armazenamento e consulta de dados, que podem ter dois fluxos. Tá? Atualmente, existem dois sistemas de armazenamento de dados, que são os Data Warehouse e os Data Lakes. Eu não vou me aprofundar muito sobre como cada um deles funciona, talvez eu faça outro vídeo depois. Tem o terceiro que está surgindo agora, tem até do Google, que é o Data Lakehouse. Mas basicamente, começando com o ETL. O ETL, o processo é Extract, Transform and Load. É isso que significa as siglas. E o que ele faz? No processo de coleta, armazenamento e consulta de dados, a gente tem que primeiro no ETL seguir esse fluxo. Primeiro extraímos os dados. Eu preciso das informações. Onde que eu vou ter elas? Se eu estou numa empresa, essas informações estão nos bancos de dados da empresa, eu vou lá consultar essas informações e coleto elas. Estão em sites, eu vou fazer um scraping para poder coletar dados de venda, dados de consulta de preço. Estão em arquivos CSV, eu vou coletar esses CSVs para poder utilizar depois. É isso que é a parte do extract. Eu estou extraindo informações, eu estou coletando dados, é como se eu fosse procurar as informações que eu preciso. Beleza. O T é de transform. Depois que eu coleto os dados nunca vêm prontos, eles precisam de um preparo antes para poder utilizar para a minha finalidade. Falar de CSV, vai ter dado duplicado, vai ter campo com valor nulo, vai ter valor com problema de padronização, vou ter peso, por exemplo, uma medida de peso. Se eu tenho lá uma coluna que tem medidas de peso e elas têm medidas diferentes, uma está em quilos, outra está em gramas, eu tenho que padronizar isso. Se tem valores monetários que estão em moedas diferentes, eu tenho que padronizar isso, deixar tudo numa moeda só. Mesma proporção, padronização precisa ser feita. Integração, por exemplo, tudo isso entrando na área de transform. Eu preciso fazer algum cálculo antes. Se a informação que eu preciso não está nesses dados que eu coletei, eu vou ter que fazer alguma inferência ali, fazer um cálculo para deixar aquela informação pronta para ter no meu banco de dados. Se eu coletei as informações, mas elas estão em partes separadas, eu preciso fazer integração. Se eu vou falar, por exemplo, o que mais acontece, né? Bancos que tem banco de dados de CPF e tem informações sobre clientes do outro lado. Às vezes eu consigo utilizar esse CPF como uma ID, como uma chave primária, e aí vincular a informação das pessoas desse CPF com a base de dados que tem o CPF. Vou melhorar isso aqui. Eu tenho dois bancos de dados, um tem uma listagem de CPFs, ou uma listagem que consegue identificar informações do outro banco. Eu consigo juntar as duas com base nessa coluna que faz o vínculo, que identifica as informações do outro lado. Isso é integração. Tenho duas informações, transformo num banco de dados só, numa planilha só, num aglomerado de informações só. Então isso vai entrar no transform também. Depois de extrair, depois de fazer a parte de transformação, aí sim eu parto para a parte de carregamento, que eu vou jogar esses dados no meu Data Warehouse. Data Warehouse, em resumo, é o banco de dados onde eu posso armazenar as informações estruturadas. Ok? Armazenei lá, eu posso depois fazer as consultas que eu tiver interesse, enfim. Esse é o ETL, tá? Extraí, transformei, ajustei, pré-processei, armazenei. Tá? Por lógica, se o ETL é Extract, Transform e Load, então o ELT, logicamente, vai ser Extract, Load and Transform. Tá? Então eu inverti a ordem aqui e agora eu extraí o dado, mas eu não transformo ele antes de carregar. Eu jogo no banco de dados assim mesmo. Peguei, joguei lá, o dado bruto está armazenado lá. Por quê? Questão de tempo é um dos fatores que impactam aqui. O processo é o mesmo, tá? Extrair da mesma forma que eu fiz lá no ETL. A transformação também é o mesmo processo, pré-processamento, limpeza dos dados, enfim. Só que eu estou carregando antes, uma das questões é relacionada a tempo. Imagina ter que ficar coletando os dados, preparou ele e jogou no banco. Pegou os dados, preparou ele e jogou no banco. Às vezes eu posso pegar o dado e jogar no banco direto, que nesse caso vai ser o Data Lake, que permite que eu armazene dados, além de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Eu posso
fazer o preparo, o processamento dele só quando eu coletar as informações. Com isso eu ganho tempo e também permite que eu tenha uma dinâmica melhor do que eu vou fazer com esses dados no momento da consulta. Muitas vezes eu não preciso fazer esse pré-processamento dessa forma no momento que eu coleto, eu posso decidir isso depois quando o dado for utilizado. Atualmente existem os Data Lakehouses, que é a mescla do melhor mundo dos Data Warehouses com o ETL e o do Data Lake com o ELT, mas por enquanto eu vou ficar nesses dois. Tá? Quais as vantagens, né? Quais as diferenças entre o ETL e o ELT? Como eu mencionei para vocês, ordem das operações, o ETL transforma antes, o ELT transforma depois, na consulta. Infraestrutura necessária, como os Data Warehouses só precisam, ou melhor, são mais adaptados a dados estruturados. Em resumo, dado estruturado é aquele que tem... É só as planilhas, entende assim que funciona. São dados onde tem a coluna bonitinho, onde tem os títulos, tudo separadinho, por célula. É o dado prontinho, é o dado bonito. Quando você olha para uma planilha, imagine que aquilo lá é um dado estruturado. Então, para os processos de Extract, Transform e Load, o Data Warehouse não precisa de tanto poder de processamento, porque o dado já foi processado no momento que ele foi armazenado lá. Eu não tenho uma variabilidade tão grande de dados que eu posso armazenar lá. Eu não posso, por exemplo, colocar dados não estruturados a princípio, tá? Porque existem, como eu falei, Data Warehouses hoje em dia com maior eficiência, com um poder, uma amplitude maior, que recebeu esse nome de Data Lakehouses, mas a princípio eu não conseguiria armazenar esses dados não estruturados no Data Warehouse. Já se eu tenho um poder de processamento maior, se eu tenho um banco de dados mais robusto que aceita vários tipos de informações no seu formato bruto, o ELT seria mais interessante. Eu tenho flexibilidade no tratamento de dados, como eu já mencionei, então eu posso decidir depois como que eu vou fazer esse tratamento, que informação que eu vou tirar, que informação que eu vou manter. O tempo de processamento também, se eu precisasse fazer a transformação assim que eu coleto o dado, isso vai demorar mais tempo da pessoa que está tratando isso. Ela vai ter que focar mais nessa questão de tratamento dos dados em vez da coleta, enfim. Sendo que tratar só no momento da consulta, eu posso cortar muito essa questão do processo, né? Eu posso pular uma etapa de trabalho que eu não precisaria fazer se eu não fosse consultar aqueles dados naquele momento. Enfim, as considerações finais. Os dois sistemas têm as suas especificidades, tanto para volume e variedade dos dados. Se eu não tenho grande volume de dados, use como medida o universo do Big Data e de processamento de dados. Mas se eu não tenho um volume gigantesco de dados, uma variedade muito grande de dados, de informações que eu vou ter que processar, transformar e limpar, talvez o ETL sirva e serve para muitos contextos. Ele é muito utilizado hoje em dia, então ele vai ser útil sim. Se eu não tenho uma grande infraestrutura disponível que me permita ter um data lake, que eu possa armazenar vários dados brutos para depois fazer o processamento das informações, então talvez o ETL seja mais interessante. Se eu tiver, o ELT, obviamente. E também os requisitos do processo. Muitas vezes o processo que eu estou fazendo vai dizer qual que é o melhor método, mas essas duas definições explicam para que serve cada uma das coisas. Tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, segue, que eu estou fazendo uma chuva de vídeo aí e tomara que esteja ajudando vocês. Tá bom? Um abraço.